Existe uma relação direta entre saúde e felicidade. Existe uma relação direta entre felicidade e saúde. Essas duas coisas, elas chegam a ser, então, inseparáveis. O pesquisador, doutor Matthias Schultz, da Universidade ali da Alemanha, de Nuremberg, ele mostrou que pessoas otimistas, pessoas que desenvolvem, que trabalham dentro dessa dinâmica de se fortalecer na sua mentalidade, se fortalecer internamente, são pessoas que têm maior capacidade de serem pessoas que vivem mais. Uma relação direta entre felicidade e a capacidade de viver um pouco mais. Ele trabalhou essa pesquisa dentro da área de longevidade. Várias pesquisas hoje no mundo tentam explicar exatamente isso, porque nós temos hoje a possibilidade de viver mais. Se você pensar comigo que há 50, 40, 100 anos, a expectativa de vida das pessoas era uma expectativa muito menor do que nós temos hoje, a grande questão está ligada é a forma como você vai viver. Eu acho interessante porque o Dr. Schultz, ele sugeriu que pessoas otimistas têm menor chance de desenvolver determinados tipos de doenças. Olha que coisa interessante. As pessoas que conseguem trabalhar o otimismo, trabalhar uma leitura mais positiva, uma leitura mais proativa da vida, que consegue desenvolver algumas áreas da sua vida para uma dimensão mais positiva, consegue, inclusive, viver mais. E não desenvolvem determinadas doenças. Em várias partes do mundo, a gente também, nós vamos ter outras pesquisas que elas vão mostrar, inclusive, que as pessoas que têm esse trabalho interno voltado, de novo, para a dinâmica do otimismo, elas podem viver, olha, elas podem viver até entre 10 a 15% a mais do que as pessoas que não desenvolvem essa capacidade. Por isso que esse tema de hoje, ele é tão importante para você. Esse diálogo, essa relação entre felicidade e saúde e a relação entre saúde e felicidade. Para algumas pessoas que pegam essas lives e assistem depois, eu sou o Dr. Del Delambre, eu sou mentor de terapeutas, mentor de líderes, também de pessoas comuns, e todos os conteúdos aqui, eles têm uma função: ajudar você a ser você e não o que fizeram com você no seu passado. Quando a gente está ajudando você a ser você, no fundo, é te ajudar a ser uma pessoa feliz. Que coisa interessante. Ajudar alguém a ser ela mesma é ajudar uma pessoa a ser uma pessoa mais feliz. Simples assim. A forma mais tranquila de poder explicar o que a gente faz aqui. O conteúdo que eu entrego aqui. Ajudar você a ser uma pessoa mais feliz. Então, dentro dessa perspectiva, a felicidade na relação com a saúde, ela tem alguns pilares. Ela tem alguns pilares. São esses pilares que eu quero colocar aqui, que você pode dividir com outras pessoas, você pode trabalhar esses pilares com você mesmo, você pode trabalhar esses pilares em alguns grupos, você pode utilizar da forma como você achar importante.
Mas esses pilares, eles são fundamentais quando nós, então, falamos que a gente está dentro de uma sociedade que precisa entender essa relação entre felicidade e saúde. Nesse sentido, o primeiro pilar que eu queria mostrar aqui e que já conversa com essa pesquisa do Dr. Matthias Schultz, e depois eu ponho o nome dele lá no nosso grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, tem na nossa bio, basta você entrar na nossa bio e você consegue entrar nesse grupo do Telegram para pegar essa pesquisa. Ou para pegar o nome desse autor e você pode consultar essa pesquisa. O primeiro pilar que eu anotei para dividir com vocês, que eu entendo ser o pilar dos 5 pilares, né, para você desenvolver felicidade ligada à saúde, é um pilar que eu tenho trabalhado muito com os alunos que fazem o método Travessia. Esse pilar eu trabalhei ele muito dentro de aulas que eu dei na faculdade. Esse pilar eu trabalhei ele muito nas nossas mentorias individuais. Esse pilar é um pilar que eu trabalho até hoje na minha própria dinâmica e na minha própria experiência de vida, que é o pilar da mentalidade otimista. Pilar da mentalidade otimista, ele está em tensão com o pilar da mentalidade pessimista. E por que eu falo de mentalidade, de construção de uma mentalidade? Porque vocês já conhecem o nosso trabalho e não há para nós uma separação entre uma dimensão interna do ser humano e a sua mente. Para nós, inclusive, é quando eu trabalho o ser humano inteiro que eu consigo interferir na construção da sua mentalidade. Se uma pessoa ela tem alguma questão no campo emocional e afetivo, isso vai interferir na mentalidade. Por isso que a gente sempre vai mostrar que uma pessoa que ela teve questões na área do carinho, do afeto e da atenção no seu histórico de vida da infância, ela pode ser uma pessoa extremamente competente, mas ela ter uma mentalidade rebaixada, ela ter uma mentalidade que é contrária à capacidade e ao potencial que ela tem. Então, essa pessoa, ela tem competência, mas ela não terá uma mentalidade positiva, não terá uma mentalidade otimista. E aí essa pesquisa conduzida pelo Dr. Matthias Schultz, na Universidade de Nuremberg, é muito interessante, porque se ele faz uma correlação direta entre as pessoas otimistas que tendem a viver mais, são pessoas que desenvolveram um tipo de mentalidade que consegue todos os dias transformar as dificuldades em possibilidades. Mas também é um tipo de mentalidade que não está presa no que fizeram com essa pessoa, o que fizeram com você ali no seu passado. Por que isso, doutor Del? Porque na nossa pesquisa, nos nossos estudos, nós percebemos que quando uma pessoa ela não solta o passado dela, quando uma pessoa não perdoa, quando uma pessoa ela tem ali dentro guardado o ódio, guardado o rancor, guardado uma série de sentimentos que são negativos, essa pessoa tem dificuldade de desenvolver uma mentalidade otimista. Porque a mentalidade otimista é uma mentalidade
que consegue olhar o presente como oportunidade e consegue arrastar do futuro a esperança que gera também no seu presente as novas possibilidades. Então, essa é uma característica da mentalidade, como a gente fala, de uma mentalidade que não é uma mentalidade pessimista, que é uma mentalidade otimista. E esse detalhe, ele é um detalhe muito importante, porque um elemento que eu mostro dentro da mentalidade otimista é que a mentalidade otimista ela gera também saúde, porque aquela relação que eu sempre mostro entre mente, entre pensamento, que gera emoção, que entre pensamento que gera sentimentos, sentimentos que geram emoções, emoções que vão gerar padrões de comportamento, e padrões de comportamento vai influenciar na forma como você se relaciona com a vida. Então, veja, uma pessoa que ela se relaciona com a vida a partir de um paradigma mental negativo, um paradigma mental pessimista, isso influencia no corpo. Isso influencia na hora que chegam as dificuldades e na hora que chegam os problemas. Então, isso é muito importante para você entender os 5 pilares, para você entender os 5 pilares da saúde, da felicidade que gera saúde e da saúde que gera felicidade. Então, esse ponto, ele já é um ponto que para você, ele me prepara para a gente colocar a segunda parte. Mas eu queria mostrar uma outra pesquisa, porque hoje eu quis mostrar que esse tema, eu sinto que ele não é tão trabalhado, dentro da nossa dinâmica, da nossa realidade, muitas vezes, no Brasil, e algumas pessoas têm até dificuldade de falar em felicidade ligada à saúde. E aqui tem um tema que ele é importante, que quando também eu estava preparando, a minha pergunta em alguns momentos, ela foi: por que será que algumas pessoas têm essa dificuldade? Ela tem essa dificuldade em trabalhar para a felicidade. Pergunta interessante. Por que algumas pessoas têm dificuldade para trabalhar para a felicidade? E aí eu me lembrei de um período que eu desenvolvi um estudo, e nesse estudo a gente mostrava a relação que existia entre felicidade e a experiência da culpa. Olha, felicidade e a experiência da culpa. E dentro da felicidade e a experiência da culpa, eu percebi que algumas pessoas não conseguiam desenvolver um trabalho voltado para a felicidade, porque no fundo, elas não se sentiam autorizadas a serem felizes. Elas não se sentiam legalizadas a serem felizes.
Era como se existisse alguma coisa na experiência histórica de vida da pessoa que todas as vezes que ela começava a trabalhar na dinâmica de vida da felicidade, ela própria bloqueava, porque era como se ela não fosse legalizada para ser uma pessoa feliz. Logo, se ela não se sentia legalizada para ser uma pessoa feliz, ela vivia constantemente, do ponto de vista interno, uma tensão entre uma tensão entre uma mentalidade otimista, que isso pode ser acessado através do poder de vida, porque está dentro da pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela vivia uma tensão com a mentalidade que era pessimista. Como se existissem um sensor dentro da pessoa, e, a partir desse sensor, alguma coisa dizia para ela constantemente: você não pode ser uma pessoa feliz, você não pode ser uma pessoa feliz. E, a partir disso, então, a pessoa vivia dentro de uma grande crise. A verdade é que a construção da mentalidade, ela passa, a construção da mentalidade otimista tem a relação com a construção da mentalidade de um interior que é forte. Por isso que todo o processo do método Travessia é um processo que trabalha a dimensão interna. Na medida que você vai desenvolvendo a dimensão interna, você vai descobrindo o seu poder de vida, você vai melhorando a sua mentalidade. Por isso que a gente trabalha o princípio do terceiro nascimento. Porque o terceiro nascimento, internamente, é uma vivência, é uma experiência que a pessoa passa, que ela tem convicção de que ela não é o que fizeram com ela no passado. Então, na medida que ela vai trabalhando uma experiência interna de reconexão com um sentido maior que está presente no universo, a partir da energia vital, a partir do fôlego de vida, a partir desse transbordamento de amor que está presente no universo, a partir daí, a pessoa vai desenvolvendo internamente um nível de reencontro consigo mesmo, e esse reencontro consigo mesmo vai te dando a possibilidade de viver agora uma tensão entre o que você foi no passado e o que essa experiência está te apontando que você pode ser no futuro. Então, veja que coisa fantástica, e aqui tem um diferencial, de novo, do método Travessia. O desenvolvimento da felicidade que gera a saúde não é trabalhado diretamente tentando mudar a sua mente, como outros métodos fazem. Grita, pula, vamos focar no motivacional, vamos. Não. O trabalho aqui é interno, é um trabalho de interioridade, é um trabalho de espiritualidade, é um trabalho de profundidade, é um trabalho que chega nas suas dimensões antropológicas. E essas dimensões profundas antropológicas são dimensões teológicas, porque elas gritam por um sentido maior que está presente em todo o universo. Então, na medida que você vai aprendendo a entrar para dentro de você,
conectado ao seu poder de vida, você vai saindo de dentro de você com uma leitura interna diferente. E essa leitura interna diferente vai ajudando você a desenvolver uma nova mentalidade sobre quem você é. E essa nova mentalidade sobre quem você é começa a ficar em tensão com o que fizeram com você. Isso é muito profundo. E, ao mesmo tempo, muito simples. Eu já citei, e faz sentido citar novamente, teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, que ele vai trabalhar um conceito chamado das Prinzip Hoffnung, que ele vai falar do princípio esperança, que está presente dentro de todas as pessoas. Percebe que todo o método da travessia é interioridade que transborda na exterioridade. É o interior transbordando do lado de fora. E na medida que você vai experimentando a travessia, você vai experimentando um novo caminho, você vai mudando, então, transitando de uma mentalidade pessimista, uma mentalidade negativa, para a construção de uma mentalidade otimista. Aí faz sentido o que o Dr. Schultz, nessa pesquisa ali na Alemanha, vai mostrar. Pessoas que desenvolvem uma mentalidade otimista em tensão com a mentalidade pessimista são pessoas que têm a capacidade de viver até 10% a mais do que pessoas que não desenvolvem essa mentalidade, que não desenvolvem a mentalidade otimista. Nesse sentido, existem, então, alguns benefícios que eu mostro, que é todo o trabalho do método travessia. Por exemplo, nós estamos nesse exato momento, pela demanda, pelas pessoas que têm nos mandado mensagem, preparando uma nova turma, a 10ª turma da mentoria do método travessia. E é incrível, gente, é incrível como que quando a gente começa a fazer esse preparo, a gente começa a receber algumas mensagens de algumas pessoas e a gente percebe claramente essa tensão. A pessoa chega machucada pela vida, machucado pelo passado, machucado pelas escolhas que foram equivocadas, machucados pelas palavras que foram lançadas sobre elas, o interior, o emocional e o afetivo, tudo machucado, vai fazer com que a pessoa desenvolva uma leitura machucada sobre ela mesma. Logo, a mentalidade estará doente. Uma mentalidade doente é uma mentalidade pessimista. Uma mentalidade saudável é uma mentalidade otimista. Agora, essa mentalidade otimista precisa ser uma mentalidade que nasce de um trabalho interno, que nasce desse trabalho que eu mostro, que é curar o emocional de gelatina e o interior de isopor. É um trabalho que nasce ajudando a soltar o que fizeram com você no seu passado para você ser você mesmo. Aí eu posso, sim, falar sem ser motivacional barato, sem ser uma tentativa quase que de anestesiar as pessoas diante dos dramas da vida. Não é isso que a gente trabalha aqui. É um tipo de trabalho focado com o pé no chão, na alma, no coração e na vida. E que não exclui as dores da vida, não exclui os problemas da vida, mas torna esses problemas e essas dores como travessia para você ser uma pessoa muito melhor de quem você foi ontem. Nesse sentido, eu posso dizer claramente que a relação entre felicidade e saúde e felicidade vai trazer profundos benefícios para a sua vida, para a sua carreira, para a sua profissão, para o seu relacionamento afetivo, para a sua espiritualidade, para a forma como você experimenta o prazer
Porque se você não está legalizado a ser feliz, você também não está legalizado a experimentar o prazer em todas as suas dimensões que o Criador deixou para o ser humano. Em todas elas. Não se sente legalizado. Se você não se sente legalizado, óbvio que inconscientemente o seu corpo trava, o seu corpo bloqueia todas as vezes que você está diante de um crescimento, seja na sua carreira, seja de uma experiência de prazer dentro do seu relacionamento afetivo, ou uma experiência de prazer de você com você mesmo, ou você com você mesma. Benefícios, então, disso que eu estou falando. Da relação entre saúde e felicidade. Benefício, redução de estresse. Olha, direto na saúde. Fortalecimento do sistema imunológico. Direto na saúde. E a gente tem várias áreas de pesquisas que vão mostrar isso, sobretudo pessoas que estão, muitas vezes, internadas, pessoas que estão em hospitais, e você faz determinados trabalhos de espiritualidade, você faz determinados trabalhos que ajudam essa pessoa a desfocar do problema, a desfocar do que fizeram com ela no passado, a desfocar de outras pessoas que fizeram determinadas maldades e tentar achar um outro caminho interno para você investir e trabalhar na dinâmica da sua felicidade. E é interessante porque a experiência da travessia, ela acaba me mostrando que a gente precisa quase que legalizar ou validar as pessoas dentro do nosso contexto do Brasil, que elas podem ser felizes. Olha que coisa forte. A dinâmica de culpa, a dinâmica das experiências negativas vividas dentro da família, os modelos, muitas vezes, religiosos, que trabalham a necessidade do sofrimento, a necessidade da culpa o tempo inteiro, fazem com que muitas pessoas que já têm o interior, o emocional de gelatina e o interior de isopor, né, que não se sustenta muita coisa aí, que elas já se culpem por querer serem, por desejar serem felizes. E aí esse trabalho vem e legaliza. Não, você pode sim, você deve trabalhar para a sua felicidade. Não tem erro aí, não tem pecado nisso, não tem equívoco nisso. Então, benefícios, redução do estresse, né? A felicidade contribui para baixar níveis, diminuir níveis de cortisol. Oh, coisa séria. Faz com que você evite determinados tipos de doenças, um investimento na felicidade. Fortalecimento do sistema imunológico. Estar feliz e otimista acaba impulsionando, como se fizesse dentro de você circular coisas boas. Melhora a sua saúde cardiovascular. Olha, melhora a saúde cardiovascular. Ou seja, uma pessoa que está trabalhando para a sua felicidade, depois você vai entender aqui que trabalhar para a felicidade, segundo o método travessia, não é egoísmo, porque dentro da nossa metodologia é praticamente impossível uma pessoa que vira a chave para o eu forte, abre um novo ciclo com o seu interior forte, feliz, que não queira transbordar essa felicidade na vida de outras pessoas. Por quê? Por que, doutor Del? Porque o ser humano nunca foi um ser humano sozinho. Todo processo humano é sempre um processo coletivo. Não existe eu, existe sempre nós. Só que o trabalho da individualidade nos faz trabalhar o eu para que você perceba a sua singularidade nessa imensidão do universo. Depois que você trabalhou o eu na sua singularidade, na imensidão do universo, você é o entendimento de que o eu não existe sozinho, é sempre nós. Mas primeiro eu preciso separar isso, por quê? Porque milhares de pessoas estão esticadas em outras pessoas e já não sabem mais quem elas são. Já não querem mais ter
o gosto da própria vida. E outro benefício aqui, fantástico, é, então, o benefício da longevidade. Longevidade com saúde, longevidade com qualidade. Pessoas que cuidam da saúde, que desenvolvem a felicidade, constroem um estilo de vida um pouco mais saudável. E esse estilo de vida mais saudável é um estilo de vida que ajuda você a se livrar de determinados tipos de doenças. Olha, se livrar de determinados tipos de doença. Se eu tivesse o poder de interferir na saúde pública, eu iria criar milhares de projetos que iriam ajudar as pessoas a serem mais felizes. Imersões, períodos de lazer, aprender a soltar o passado, aprender a não segurar o que tem que ir embora, aprender a aceitar algumas experiências que a vida entrega que você não consegue mudar e que não faz nenhum sentido ficar todo dia se lembrando dela, tentando lutar todos os dias ali, trabalhando, lembrando de algumas coisas que não fazem mais sentido. Eu diria que um outro pilar, e eu misturei aqui os pilares, né? Que já vão estar todos juntos, mas descrevendo para você entender. Se a gente fala de um pilar, então, de uma mentalidade otimista em tensão com a mentalidade pessimista, eu diria que um outro pilar, só separando, porque eu falei todos eles quase que juntos, é o pequeno hábito da saúde e do movimento em tensão com o estilo de vida parado. A gente costuma mostrar que o corpo humano ele não foi feito para ficar parado. Movimentar, sabe? Sair, levantar, escolher, no lugar de ir de carro, você vai a pé. No lugar de ir a pé, você vai de bicicleta. No lugar de usar o elevador, você usa a escada. Se fica sentado muitas horas, sai, dá uma idinha ali na padaria, vai em algum lugar, escolha ir andando. São hábitos que, às vezes, a gente vai conquistando coisas que vão melhorando a nossa vida e, na somatória do que é saúde, elas vão prejudicando a nossa vida, porque elas vão fazendo com que você fique cada vez mais acomodado. O processo do ser humano, do corpo humano, se chama movimento. Então, a relação entre a mente e mentalidade está ligada ao pequeno hábito da saúde. Por que eu coloco o pequeno hábito da saúde e do movimento? Porque não precisa ser coisa gigantesca. Você não precisa começar querendo fazer todos os exercícios agora, todos os dias, 1 hora e meia da academia, 1 hora e meia da corrida, 1 hora e meia do andar. Não. É pé no chão. É devagar. É anotar hoje aí, ó, na sua agendinha, eu vou caminhar todos os dias 5 minutinhos. Mas eu não tenho tempo, perfeito. Tem um horário ali do seu intervalo que você vai dentro da sua própria instituição onde você trabalha, onde você lidera, você vai anotar na sua agendinha, lá no Google Agenda, para ele te avisar, inclusive, que você precisa caminhar 5 minutos. Você não vai ficar, você vai lá. Ou seja, é pequeno hábito. E esse pequeno hábito é um pequeno hábito de movimento. E aqui, quando eu disse esse pequeno hábito de movimento, eu estou falando que ele está em tensão com o estilo de vida parada. Veja, quando nós falamos de sonho, quando a gente fala de propósito, quando a gente está falando de cuidado, de saúde e felicidade, não são coisas gigantes que fazem você uma pessoa mais saudável e mais feliz. São coisas pequenas.
Por isso que a gente trabalha muito essa noção do pequeno hábito e não do grande hábito, porque um pequeno hábito vai levar, vocês já conhecem a nossa teoria, né? Um pequeno hábito gera um costume vai gerar um estilo de vida um pequeno hábito vai gerar um costume vai gerar uma rotina vai gerar um estilo de vida vai gerar um padrão de comportamento vai gerar uma mudança orgânica, um paradigma orgânico, ou seja, todo pequeno hábito, em algum momento, será um grande hábito se você faz de pequeno todos os dias, ou pelo menos 3, 4 vezes, 5 vezes na semana. Então, o pequeno hábito da saúde e do movimento estará ligado aqui diretamente à alimentação saudável, que a gente vai falar alimentação para a saúde e alimentação para a intoxicação. É importante, sabe? Por isso que quando você começa a descobrir, olha o trabalho interno de novo chegando. Toda travessia é um trabalho interno, ser você e não o que fizeram com você no seu passado. Todo trabalho é esse. Quando você começa a descobrir sua energia vital, seu poder de vida, e você começa a descobrir a sua singularidade, você vai descobrir que você é, a despeito de tudo que aconteceu no seu passado, a despeito da família que você nasceu, a despeito, talvez, da condição do local financeiro que você ainda não conquistou. Você vai descobrir que, independente de tudo isso, você é uma pessoa importante. Por que você é uma pessoa importante? Porque na transição da não existência para a existência, que é o primeiro nascimento, houve um desejo do Criador do universo da sua existência. E esse desejo só pode ser explicado pela perspectiva da gratidão, da gratitude. E gratitude é a experiência do amor. E a experiência do amor, o que ela é? É uma experiência de saúde. E aí, quando nessa jornada, nessa travessia, você descobre a sua singularidade, aí você começa a transformar, a ter uma mentalidade que é do autocuidado. Opa, peraí. Se eu sou uma pessoa importante dentro de uma perspectiva do próprio Criador do universo, então significa que eu devo ter o pequeno hábito da saúde do movimento, eu posso cuidar melhor daquilo que eu me alimento, daquilo que eu como, daquilo que faz parte do meu universo de saúde. Isso vai estar ligado à descoberta do poder de vida pessoal. Aquilo que faz os meus olhos brilharem, os seus olhos brilharem de prazer e de felicidade. Aquilo que faz os seus olhos brilharem de prazer e faz o seu coração aquecer de felicidade. Perceba, quando uma pessoa ela descobre, pelo um processo de travessia, aquilo que faz os olhos brilharem de prazer e o coração aquecer de felicidade, que nós chamamos de poder de vida, dentro de outras linguagens vai ser chamado de propósito. Quando você vai descobrindo isso, esse é o próximo pilar da saúde e da felicidade. É a descoberta daquilo que faz os seus olhos brilharem de prazer e o coração aquecer de felicidade. Chega um momento na jornada da vida que o sentido maior da vida se torna você estar fazendo, vivendo dentro de ambientes que te possibilita fazer o que você ama e gosta, que te possibilita fazer escolhas que estão ligadas àquilo que você ama e gosta, que conecta você a um sentido de vocação, conecta você a um sentido de propósito. Então, viver a partir do poder de vida, ou viver a partir do propósito, está em tensão com a pessoa que nem sabe qual é o sentido da vida dela. Se uma pessoa
ela não sabe qual é o sentido da vida dela. Ela escolhe profissões e carreiras desconectada dela mesma. E depois de um tempo, ela vai ter a profissão, vai ter o dinheiro, mas muitas vezes ela vai estar desconectada da felicidade que isso pode gerar. Mas uma pessoa também que está desconectada desse sentido maior, também não sabe como escolher uma carreira e como escolher uma profissão. Porque carreira e profissão estão diretamente ligadas ao seu sentido maior de vida. Por isso que é tão importante, dentro dos pilares da felicidade e da saúde, você descobrir o seu propósito, você descobrir qual legado você veio deixar aqui na Terra. Por isso que dentro do método Travessia, nós dedicamos praticamente as 7 semanas do método quase que inteiro numa conversa com o poder de vida. Porque depois que você ativou o seu poder de vida, que você não é mais o que fizeram com você, você não está mais preso no que os outros fizeram com você, você não está mais dependente emocionalmente de outras pessoas, você não está fazendo seus relacionamentos em cima de carência, você não está escolhendo pessoas porque você tem uma baixa autoestima, você não está se relacionando com os outros, querendo buscar nos outros o que você não teve na sua infância, seja por uma dimensão afetiva materna, seja por uma dimensão afetiva paterna. Quando você não está nessa rota do eu fraco, mais do emocional de isopor e de gelatina interior de isopor, você agora abriu um canal, abriu um espaço interno dentro de você para que, através da ativação do seu poder de vida, você agora possa descobrir quem eu sou. Quem eu sou nessa nova conexão de sentido de vida que se apresentou no meu caminho. Essa descoberta do poder de vida pessoal vai gerar o poder de vida profissional e vai gerar uma clareza de qual é o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, a sua carreira muda. Quando você descobre esse propósito, seu relacionamento afetivo muda. Quando você descobre esse propósito, a sua vida interna, ela muda. Porque deixa de ser sobre o outro e se torna sobre o legado que você veio deixar aqui para fazer. Eu me lembro, uma vez, que eu dava aula numa faculdade e nós ficamos quase 4 meses sem salário, como professor universitário. E aquela experiência nos marcou muito, muito mesmo. E um dia, alguém chegou para mim e disse assim: por que você continua com o mesmo brilho? Você continua com a mesma garra, com o mesmo compromisso? Eu disse para ele: estamos todos abalados, isso é um fato. É direito receber os nossos salários. Mas a minha vocação, o meu compromisso, o meu poder de vida profissional, o meu propósito, ele não depende 100% do salário. Por quê? Porque isso tem a ver com algo dentro de mim que é o meu sentido de vida. E agora faz sentido dizer que uma pessoa que ela desenvolve a felicidade, ela tem a possibilidade de viver 10 a 15% a mais do que outras pessoas. Porque quando você descobre esse poder de vida profissional, né, o pessoal, o profissional, e gera o propósito, é assim que a gente trabalha no método Travessia, quando você acorda, você tem uma razão para viver aquele dia.
Você tem uma razão para viver o segundo dia. Você tem um motivo para viver o terceiro dia. Você quer acordar rápido para você poder dar continuidade ao legado ou aquilo que você está fazendo. Por isso que mentalidade otimista está em tensão com mentalidade pessimista. Por isso que o pequeno hábito da saúde e do movimento é em tensão com o estilo de vida parado. Por isso que dentro do pequeno hábito a gente tem alimentação para a saúde e alimentação que vai intoxicar. Por isso que dentro do pilar do poder de vida profissional / propósito, nós temos projetos de vida que a pessoa não sabe para quê, por que ela está aqui vivendo, ou ela está vivendo para o sonho de outras pessoas. Ela está vivendo a vida de outras pessoas. Por quê? Por causa da baixa autoestima. Por quê? Porque não tem confiança nela mesma. Por quê? Porque está buscando, é carente, está buscando validação e só vai acordar no dia que esse outro deixar de fazer o que você acredita que deve fazer. Aí a pessoa acorda e percebe que perdeu um pedaço da vida. Eu coloco aspas, porque pelo método Travessia, a teoria da atenção, você nunca perde. É a aula, ou o conteúdo que a nossa querida Esther gosta muito, que é o capital de tensões internas, capital de tensões emocionais, que é a capacidade que a gente mostra ali no módulo 3 do método Travessia, de você transformar dores do passado, o que poderia ser perdas, em formas de você chegar muito mais longe. Essa semana passada, fazendo uma mentoria individual com uma empresária, ela virou para mim e disse assim: Dr. Del, se eu tivesse te conhecido há 15 anos, a minha vida hoje seria completamente diferente. Porque ela percebeu que em 2 encontros nós conseguimos adiantar praticamente 7 anos da vida dela em 2 encontros. E aí eu disse: não, você não vai ficar culpada por não ter encontrado o método Travessia há 15 anos. Você vai pensar agora que a partir desse momento você ganha 15 anos. Daqui, no que você faria daqui a 15 anos, você vai fazer essa semana. É isso. É isso. Quando muda internamente, eu fraco para eu forte, muda a mentalidade. Não é o contrário para nós. Embora a gente na travessia trabalha tudo junto, mas tudo junto para o trabalho interno. E agora eu vou para terminar, a gente está quase terminando, o outro pilar aqui, que é o 4 misturado com 3, né, com 5, porque o pilar da alimentação saudável o pilar da alimentação saudável e do movimento a gente colocou meio que junto, né? Mas esse pilar aqui, o quarto, é o pilar da espiritualidade saudável e da aceitação. Aqui eu estou falando dos pilares que contribuem para a felicidade, partindo da tese de que a pessoa que é feliz, ela vive mais, vive melhor. Pesquisa. Partindo dessa tese. Então, o pilar da espiritualidade, eu não vou abrir aqui muitas coisas, porque isso aqui daria muito trabalho, mas existe um ponto que eu trabalho, que ele é a entrada no método Travessia. Ou seja, tudo começa por aí para uma pessoa que não consegue ser ela mesma e que está esticada ou no passado, no que fizeram com ela, ou esticada no presente em outras pessoas, não reconhecendo quem ela é, vivendo fora do eixo. Isso aqui é um emocional de isopor, interior de gelatina. Isso é uma pessoa que tem um eu que é fraco. Então, como esse pilar da espiritualidade e do método Travessia ajuda uma pessoa a ter felicidade / viver melhor e viver mais? Existe um único ponto que eu quero falar aqui, um único ponto,
dentre vários que eu escolhi, que para mim ele é central. Se tirar isso do método travessia, cai o método travessia. Ele é central. É o que a gente chama hoje, dentro do método travessia, de vivência do estado de presença. Vivência do estado de presença. É entrada. Tudo parte daí. Existe um processo que aí conecta com a espiritualidade, que é um processo que a gente chama de pilar da aceitação. Pilar da aceitação. Mas o que é isso, doutor Del? Existe na vida coisas que a gente vai conseguir mudar. De coisas que aconteceram na nossa história de vida, passado. Existem coisas que nós vamos ter que aprender a conviver. Vamos ter que aprender a conviver. Não vai mudar. Você vai ter que ter uma gestão de convivência. E existem coisas que você precisará aceitar. E coisas que você precisa aceitar, elas estão no campo de demandas. Olha, preste muita atenção nisso. Elas estão no campo de demandas existenciais. Elas estão no campo de demandas que a vida te entregou, que a vida trouxe para você, e que você, no fundo do seu coração, acha que é injusto você ter passado por isso. Que no fundo do seu coração, você acha que é injusto o próprio Criador do todo o universo ter permitido que isso acontecesse na sua vida. No fundo, se fosse te pedir para falar assim, você tem a única chance de falar uma grande verdade para todo mundo, sem nenhum medo, você jogaria isso para fora e diria: eu me sinto profundamente injustiçada pelo universo disso ter acontecido na minha vida. E o fato de você se sentir profundamente injustiçada pelo universo disso ter acontecido na sua vida faz com que você pegue um estilo de vida que indiretamente, inconscientemente ou até consciente, no fundo, você não aceita a sua história de vida. Você não aceita a sua história do seu passado. Você não aceita, em hipótese alguma, algumas tragédias que aconteceram na sua vida. E essa não aceitação, ela vai causar dentro de você uma guerra interna na sua alma. E você não percebe que essa não aceitação, ela vai fazendo com que o seu interior fique cada vez mais um interior vulnerável, que nós chamamos de interior emocional de gelatina, interior de isopor. E você não percebe que há muitos e muitos anos você luta. Você luta. E essa luta, ela tem o nome de não aceitação. Existem algumas coisas, como eu disse, algumas a gente vai conseguir mudar na nossa história de vida. Outras, você vai aprender a conviver. E outras, você vai ter que aceitar. É por isso que no método travessia, a gente mostra, diferente de todos os outros métodos, e essa semana uma pessoa também disse para mim, uma pessoa que iniciou um processo do método travessia, disse assim: nossa, doutor Del, parece que é mais revolucionário que as terapias que a gente faz com alguns psicólogos e tal. Aí eu sempre digo: não, calma. A gente não precisa desmerecer o trabalho ali dos nossos amigos e profissionais psicólogos. Mas eu tenho que admitir que isso é novo, isso é pesquisa, isso é trabalho. E muitas dessas metodologias, de fato, elas não estão atualizadas. É um fato. Mas esse processo da aceitação como pilar da felicidade, a parte que eu mais gosto quando eu trabalho no método travessia, e fiquem atentos, novamente eu vou dizer, nós, no dia
23, eu vou dar uma aula no dia 23 de maio, eu vou dar uma aula e vou dar oportunidade para você, estou olhando a agenda aqui, por isso que eu estou olhando aqui para baixo, é o dia 23 mesmo, que é uma quinta-feira, às 20 horas, isso mesmo, ó, 23, quinta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula sobre como você pode ser você e não o que fizeram com você no seu passado. Como abrir um novo ciclo na sua vida. Vou mostrar ali, vou abrir, explodir o método travessia e mostrar para você ali. E depois, óbvio, você quiser, pode ser acompanhado por mim. O objetivo dessa aula é já te ajudar, mas em uma aula a gente não consegue resolver todos os seus problemas. Para fazer isso, você tem que passar pelas 7 semanas e eu vou dar essa oportunidade no dia 23, grupo pequeno, não é muita gente, e aí você vai poder entender isso melhor. Já coloca aí na sua agenda, dia 23 de maio, às 20 horas e 7 minutos, a gente vai ter essa aula para você. Perfeito? E aí você vai poder ver. Aí nessa aula, eu vou poder mostrar como que essa aceitação ela é um dos principais pilares para fazer uma pessoa ser devolvida para ela mesma, deixar de lutar com algumas questões que a vida entrega e, ao mesmo tempo, encontrar sentido de vida e felicidade. Vamos aqui retomar alguns pilares. Como um bom professor, eu sempre vou e volto, né? Repetição, para a gente, como professor, é um dos melhores pontos de aprendizado. Eu comecei hoje mostrando a pesquisa do doutor Schultz, ali da Alemanha, mostrando como felicidade e saúde, ou pessoas que investem na felicidade, têm a capacidade de viver mais e melhor. Depois, eu mostrei os benefícios que a gente tem dentro da própria felicidade e saúde. Quais benefícios de investir em felicidade e saúde? Mostrei como que no Ocidente, no contexto nosso do Brasil, você se sente culpado por ser feliz. Você se sente culpado por desejar felicidade. Óbvio, se você se sente culpado, fica complicado. Porque trabalho de felicidade é energia, é investimento de tempo, é investimento de energia, né? E aí vem os pilares do que eu acredito, pelo nosso método travessia, pela teoria da atenção, do que é o trabalho de investimento na felicidade. O pilar da mentalidade otimista em tensão com o pilar com a mentalidade pessimista, que é a mentalidade do eu interno que está fraco. 2, o pilar do pequeno hábito da saúde do movimento em tensão com o estilo de vida cada vez mais parado das pessoas. 3, o pilar da alimentação, né, da saúde, alimentação saudável versus alimentação para intoxicação. 4, o pilar do propósito, né? Pilar que a gente não chama de propósito diretamente, a gente chama de poder de vida pessoal interno que gera poder de vida profissional e que vai gerar o propósito. Então, isso aqui é muito importante, essa diferenciação. Nós não trabalhamos propósito direto, porque uma massa gigantesca de gente acha que tem propósito, mas está pegando propósito dos outros e ficam infelizes mesmo quando conquistam, porque não é dele de verdade, porque não passou por um trabalho de poder de vida interno. O pilar da espiritualidade saudável e da aceitação. E, por último, o pilar que a gente chama é impossível que uma pessoa que desenvolveu todos esses pilares de felicidade, que elas não estejam desejando transbordar tudo isso, entornar tudo isso na vida de outras pessoas. O que você não pode é querer dar para o outro o que você não tem para você. E isso está acontecendo muito. Isso está acontecendo demais, incoerência. Agora, quando você achou isso para você, saúde e a felicidade, trabalhadas nessa sequência que eu mostrei aqui, que é o centro do método travessia, das 7 semanas ali do método travessia, automaticamente você não quer guardar. Você quer entornar na vida das pessoas. Quer entornar. Um dos dias, e aí o último pilar seria, então, o pilar do serviço, sem necessariamente esperar um retorno por isso.
Isso aqui gera uma saúde imensa. Você lutar para se desprender dessa visão mercantilista e mercadológica que as pessoas estão hoje colocando nos relacionamentos. Preste muita atenção. Eu trabalho, nós temos um evento de networking, um evento de negócios. Eu valorizo networking, eu ensino networking para as pessoas o tempo inteiro. Você tem que trocar, você tem... Sim, agora, existe um momento na sua vida interna que está ligado à felicidade e à saúde, que é você separar um pouco do que você conquistou para você dar, devolver, ajudar outras pessoas, para que a oportunidade que você teve para você não fique só para você, também vá para outras pessoas. Isso aqui tem um poder de saúde imenso. E esse poder de saúde é porque nós estamos nos criando pessoas extremamente egoístas, extremamente individualistas. E isso é contrário à construção saudável do próprio ser humano. E isso em todas as culturas, em toda a história, o ser humano sempre foi um ser ligado a outras pessoas. Um ser ligado a outras pessoas. Teve uma vez que eu estava desenvolvendo um projeto aqui no Rio de Janeiro, e nesse projeto eu conseguia unir a empresa que eu era CEO, que eu era diretor da empresa, né, do CEO, trabalhava junto com ele ali treinando, e a gente conseguiu levar essa empresa num projeto de uma comunidade e tal, e a minha cabeça era um pouco essa, sabe? Vamos devolver aquele local um pouco sem esperar muita coisa em troca, como um processo de saúde da empresa, olha, do diretor. E aí eu me envolvi naquele contexto, me envolvi naquela experiência, e aí criamos um grupo de pesquisa de dentro da comunidade, com jovens junto comigo, com moradores comigo, e em determinado dia, o meu de inauguração de uma grande exposição naquele dia, o meu blazer e a minha mochila, eles sumiram. E aí foi uma confusão, a gente com medo, triste e não sei o que. Aí, não, vamos tocar o projeto aqui, que na hora certa isso aparece, se não aparecer tá tudo certo, vamos tocar e tal. Óbvio, fiquei triste, óbvio, meu computador estava lá, óbvio, minha mochila que eu gostava, é tudo, meu blazer, mas esquecemos e tocamos o projeto no dia da inauguração. Quando passaram-se uma hora, mais ou menos, me chamaram e falaram, Del, vamos com a gente ali no banheiro. Quando a gente chegou lá no banheiro, um garoto que ficou o tempo inteiro comigo na pesquisa, né, os 6 meses, ele estava na frente do espelho, vestido com meu blazer, com a minha mochila nas costas, e ele dizia assim, eu sou Dr. Del, eu sou o Dr. Del, eu sou o Dr. Del. Vocês não podem imaginar como o meu coração explodiu de felicidade quando eu descobri que eu tinha conseguido virar a mentalidade daquele jovem sobre o que ele queria ser no futuro através da minha história de vida. A referência dele não era mais o bandido preto, era o empresário, professor universitário e o doutor preto, que ficou com ele lá 6 meses. E a casa dele era do lado de uma boca de fumo. Era, de fato, a referência que ele tinha antes e a nova referência que ele pegou depois. O que é felicidade sem entornar um pouquinho que a gente conquista na vida de outras pessoas? Esse conteúdo, ele tem um valor muito importante para a minha vida. Ele tem um valor muito importante para você que pega aqui os meus conteúdos. Todos os conteúdos que eu escolhi, que você vai encontrar na minha rede, eles têm um único objetivo: ajudar você a ser você e não o que fizeram com você no seu passado. Isso significa que você desenvolva o interior, que é forte. Isso significa que você
volte ao seu eixo. Isso significa que você é você e não os outros. Isso significa que você tomou as rédeas da sua própria vida. Isso significa que você é o dono da sua vida. Isso significa que agora você faz as escolhas, sem necessariamente preocupar se essas escolhas são certas ou se elas são erradas. O mais importante é que são as suas escolhas. E se forem as suas escolhas, se errar, você volta, faz novamente, vai para outro caminho. Mas é você sendo simplesmente você. Só existe um sentido do Criador ter feito você e não criado um clone de você. É para você arriscar a dar os seus próprios passos, fazer as suas próprias escolhas. A gente chama isso no método travessia de terceiro nascimento. Primeiro nascimento, não existência para existência. Segundo nascimento, sair da barriga da sua mãe e tudo que significa não ser você. E o terceiro nascimento é quando você transforma tudo que fizeram com você na sua grande força para você ser você mesmo. É a proposta do método travessia, é a aula que a gente vai ter no dia 23, quinta-feira, às 20h07. Anota aí na sua agenda para você estar comigo e iniciar um novo ciclo. Evento ou novo ciclo com seu interior forte. Um beijão no seu coração. Até mais. Poderia fazer uma pergunta de extrema importância? Vamos embora, estamos terminando, mas pode fazer. Pode fazer, Cacá. Coloca a pergunta aí que a gente tenta respondê-la aqui. Vamos lá? Qual que é a pergunta? Coloca ela aí para a gente poder responder. Ou então, estou te mandando aqui, ó, entra ao vivo aqui, me faz a pergunta, eu acho que é mais fácil para você. Se você entrar ao vivo aqui, você pode fazer a pergunta. Olha aí, pede para entrar ao vivo e você me faz a pergunta. Vamos lá? Vamos lá? Pede para entrar ao vivo aqui, ó, e faz a pergunta, e aí, bora! Faz a pergunta e a gente finaliza com a sua pergunta. Entra ao vivo aí e faça a sua pergunta e a gente finaliza aí com a sua pergunta, que já estamos no finalzinho da nossa live, já me mandaram a mensagem aqui que a gente está no final. Vamos lá? Cadê a pergunta, Cacá, para a gente terminar? Enquanto você está fazendo, entrando aí, então eu vou... Isso, enquanto você está entrando, se entrar... Eu quero só lembrar que alguns sempre me perguntam, né? Então, o pesquisador que eu citei aqui foi o Dr. Matthias Schultz, da Universidade de Nuremberg, que mostra essa pesquisa sobre pessoas otimistas que tendem a viver mais. Eu citei aqui também o pesquisador Michael Shire, da Universidade, se eu não me engano, na Inglaterra, que aí ele vai mostrar dentro da sua pesquisa como pessoas que têm um trabalho de otimismo tendem a ter uma vida mais longa, né? A ter uma vida mais longa. Então, e como a gente trabalha toda essa dimensão dentro do método travessia. Beleza, gente? Estamos terminando. Cadê a pergunta, Cacá? Pode colocar a pergunta aqui, que a gente vai responder a sua pergunta. Vamos lá? Cadê a sua pergunta? Vamos lá? Colocou a pergunta aqui? Então, gente, ó, se não tem a pergunta, vamos terminando, hein? Vamos terminar? Então, a live vai ficar salva, você vai poder assistir essa live depois, novamente, né? Eu até oriento que você assista de novo, porque a gente colocou vários conteúdos aqui, esse assunto ele é mais abrangente ainda, mas eu quis reduzir em 1 hora para você poder pegar tudo para você, tá bom? Gente, um abração, até a próxima. Cacá, manda sua pergunta para mim no direct, tá bom? Para eu poder responder para você. Um abração, gente. Até a próxima. Não se esqueça, dia 23, às 8h07, 20h07, a gente vai ter o evento Novo Ciclo. Como você pode
ser você mesmo, preencher o seu vazio, assumir, tomar as rédeas da sua vida através do método Travessia, tá bom? E hoje, às 12 horas e 7 minutos, a gente inicia aqui o nosso aquecimento para a nossa live, tá bom? Hoje, às 12 horas e 7 minutos, eu vou falar sobre o primeiro sintoma do emocional de gelatina interior de isopor, do emocional fraco. Vou falar sobre o primeiro sintoma. Hoje, aqui às 12 horas e 7 minutos, no nosso aquecimento para a nossa live. Um abração, gente. Até mais.